você toma uma grande decisão da sua vida, a decisão de se casar. Mas tão importante quanto, você sabe qual regime de bens você deve adotar no seu casamento? Saiba mais aqui e de graça. Sejam muito bem-vindos ao nosso espaço. Meu nome é Michelle Shen, eu sou advogada e esse é o nosso Advoguecia, hoje com pauta sobre regime de bens, qual que você deve adotar. Mas antes, rapidinho, deixa aqui para mim o seu like, se inscreve aqui no canal, não te custa nada e vai estar me ajudando bastante. Há momentos na vida que nos exigem um pouquinho mais de reflexão acerca das nossas decisões e uma decisão importante é qual regime de bens você deve adotar no seu casamento. Afinal, o casamento é um contrato onde as partes compactuam, elas pactuam ali como será regido o seu casamento. E para você sair dessa dúvida sobre qual regime de bens você deve adotar, a gente vai dar aqui uma pincelada por cima para você ter aí uma noção do qual regime que pode estar te interessando mais para esse momento muito importante da sua vida. Comunhão parcial de bens. Esse você com certeza já ouviu falar, que é aquela situação onde na constância do casamento todos os bens são divididos por igual para cada um do cônjuge, não importando quem contribuiu mais para aquele patrimônio ou quem contribuiu mesmo. A gente já teve um vídeo aí que a gente explicou que até aquela companheira que dedicou-se ao lar, né, que ficou como do lar, como a dona de casa, cuidando dos filhos, cuidando da casa, ela igualmente, mesmo que não tenha contribuído financeiramente, ela tem sim direito a 50% dos patrimônios adquiridos na constância do casamento, seja eles uma casa, um imóvel, uma propriedade, um veículo, tudo isso faz parte do patrimônio e sim, se é adquirido durante o casamento, ele tem direito a ser dividido por 50% para cada um dos cônjuges. Nesse regime, exclui-se os bens adquiridos antes do casamento. Então, aquela pessoa já tinha um imóvel, já tinha uma propriedade, esse bem não entrará nessa divisão, assim como também não entrará nesse regime a divisão dos bens adquiridos por meio de doação e herança aos particulares. E claro que os bens adquiridos, vamos supor que um dos cônjuges adquirir um imóvel com o dinheiro de uma herança que recebeu, também não entra nessa divisão de 50% dos bens, sendo então estas três excludentes desse regime. Comunhão universal de bens. Como o próprio nome já diz, universal, os bens são unificados, ou seja, não importa se os bens foram adquiridos antes do casamento ou durante o casamento, os bens serão unificados, pertencendo igualmente a cada um dos cônjuges entre 50% e 50%, independentemente se antes ou depois do casamento. E esse bem terá, obviamente, o seu valor jurídico se expressamente solicitado pelas partes. Ou seja, o que é expressamente? Escrito, assinado, né? As partes estão dando o aval de que elas têm interesse nesse regime de bens. E os bens adquiridos por herança ou por doação se comunicam também? Se estiverem cláusula de incomunicabilidade, aí esses bens não serão comunicáveis, não serão unificados nesse regime de bens. Importante, não se divide os bens de uso pessoal, os bens de uso profissional e os livros. Então tem aí a sua exceção, dá para você arriscar esse regime de bens se for do seu interesse e do seu companheiro, para que se aplique tendo aí essas exceções. Separação total de bens ou separação de bens. Esse regime é o tal do cada qual com o seu cada qual para não dar confusão. É meu bem, mas meus bens, meus bens. Nesta opção, cada um dos cônjuges se mantém com a sua propriedade, sejam elas constituídas antes ou depois do casamento. Não há comunicação dos bens, não há uma mistura, inclusive no que diz respeito à forma de administrar esses bens, podendo cada cônjuge, dono ali da sua propriedade, dono do seu patrimônio, administrar livremente, sem depender, sem estar amarrado à autorização do outro cônjuge. E, naturalmente, numa eventual separação, fica muito simples desses cônjuges se resolverem, já que cada um
leva da separação o seu próprio bem, fazendo jus apenas ao que lhe pertence e não ao que pertence ao patrimônio do seu companheiro. E esse regime ele será obrigatoriamente aplicado quando pelo menos um dos cônjuges tiver mais de 70 anos de idade ou dependa de autorização judicial para que constitua o matrimônio. Vamos imaginar aí, por exemplo, aqueles que são menores de idade. Participação final dos aquestos. Mas espera lá, o que é aquestos? Aquestos são os bens materiais adquiridos por ambas as partes nessa relação de matrimônio a partir dessa união do casamento. Considera-se um regime misto. O casal ele se beneficia dos ganhos um do outro, mas não partilha das perdas um do outro. Durante o casamento, prevalecerá a separação dos bens. Ambos têm liberdade de gestão, não dependendo da figura do outro parceiro para exercer os atos comerciais sobre o patrimônio. Porém, olha aí, sempre tem um porém, caso essa união, esse matrimônio venha se findar, caso venha ocorrer aí uma separação, cada cônjuge terá direito à metade do patrimônio que o parceiro adquiriu na constância da relação. E você, já sabe qual regime de bens você vai adotar aí nesse seu matrimônio, no seu casamento? É importante você ficar ligado, pesquise mais a fundo e, claro, converse sempre com o seu advogado de confiança. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui pra mim o seu like, se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo com um amigo que esteja precisando dessa informação. Siga as nossas redes sociais que estão aqui em cima para você ter acesso a mais conteúdos como este. Se você é advogado e quer ser um parceiro desse nosso projeto, entre em contato conosco. O nosso contato está na descrição do vídeo e também aqui no cantinho da tela. Esse projeto é para te informar dos seus direitos e te aproximar da advocacia, mas claro, cada caso é um caso e é por isso que é importante que você busque sempre a orientação do seu advogado de confiança. Até um próximo encontro, beijo grande, te vejo aqui!